Amém. Bom dia para todos. Bom dia. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus quer falar com você nessa manhã, viu? Deus quer falar com você nessa manhã. Amém. É uma alegria a gente estar junto de novo, né? Mais um domingo em família, né? Domingo é o dia da gente se reunir normalmente em família. E começa pelo culto da manhã, da gente se reunir com a nossa grande família, né? Quando nós olhamos ao nosso redor, essa é a família ao qual Deus nos inseriu, né? E é uma alegria a gente poder estar junto toda manhã, começar o domingo da manhã juntos, em família, na presença do nosso Pai, né? Eu não tenho mais o meu pai natural, já faleceu há muitos anos, mas é lindo saber que a gente tem um Pai que está conosco todos os dias, que nos acompanha, que é um Pai perfeito, e que a gente pode começar o dia agradecendo a Ele, adorando a Ele, louvando a Ele, nos colocando na presença dEle e ouvindo a voz dEle, né? Quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a voz do nosso Pai Celestial, que fala conosco através da sua palavra. Hoje nós estamos tendo o encontro com Deus de mulheres, nós temos entre encontristas e apoio, mais de 100 e poucas mulheres ali no Espaço Edificando. Hoje à noite, a volta do encontro com Deus. Se você quiser, depois acompanhe à noite pela internet, né, os testemunhos, aquilo que cada um vai poder compartilhar daquilo que vivenciou, tá bom? Então, hoje à noite tem volta do encontro com Deus. E nós queremos dar continuidade à nossa série, né? Do monte ao coração. Lições do Sermão da Montanha. E é muito legal porque eu tenho tido muitos retornos assim de pessoas, até estava vendo agora na internet, até uma pessoa colocando, mas várias pessoas ao longo dessa semana me disseram e me mandaram mensagens, colocaram às vezes nos meus posts, falando sobre o quanto essa série tem mexido e confrontado o seu coração. E eu falei, glória a Deus, porque é exatamente isso, né? Semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. O culto que nós prestamos ao Senhor não é um culto simplesmente para que nós saiamos daqui com o nosso ego, com a nossa coração massageado. Mas muitas vezes para a gente sair em crise, confrontado no nosso interior, para que a gente possa crescer como discípulos de Cristo, crescer como homens, mulheres, pais, mães, né? Filhos, profissionais em todas as áreas. A palavra de Deus, ela entra, como eu disse, como a palavra mesmo diz lá em Hebreus, ela é como uma espada penetrante que entra e começa a dividir, né, separar a alma de espírito, aquilo que é alma daquilo que realmente é espírito, daquilo que é intenção do nosso coração, aquilo que são desejos do nosso coração, daquilo que é o desejo de Deus. A palavra, ela tem essa propriedade de fazer isso. Quando ela não faz, quando ela não está produzindo isso, alguma coisa está errado, ou com a forma como ela está sendo proferida, ou como nós estamos recebendo essa palavra, né? Então, eu queria te convidar para a gente poder caminhar um pouquinho hoje. Continuamos, saímos do capítulo 5, semana passada, vamos entrar hoje no capítulo 6 de Mateus. Você pode abrir já a tua Bíblia lá em capítulo 6, e eu queria orar. Pai, eu te peço em nome de Jesus que Tu estejas falando conosco nesta manhã. Fala conosco, que a Tua palavra realmente possa produzir em nós, Senhor, o efeito para o qual o Senhor a criou. Senhor, nós te pedimos isso em nome de Jesus nessa manhã. Amém. Vamos lá então para o texto bíblico, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. E hoje nós vamos falar de oração. Oração é algo tão importante que permeia toda a Bíblia. E hoje nós queremos entrar naquela oração que Jesus nos ensinou a fazer. Dá para colocar aí? Mateus capítulo 6, versículo 1. Está aí? 6, a partir do versículo 1.
Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos olhos para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o seu Pai, que te vê em segredo, que te vê o que é feito em segredo, o recompensará. Deixa eu parar só aqui um pouquinho. Jesus, eu não vou me ater muito, podia entrar aqui, a gente podia dissecar um pouquinho o texto aqui, mas aqui eu quero só que você entenda o que Jesus começa o capítulo 6 falando um pouco sobre nós não vivermos de aparência. Por sinal, isso é uma coisa que Jesus vai falar muito no Sermão da Montanha. Eu tenho falado sobre religiosidade. Deus não me chamou para nós sermos religiosos, para nós termos uma religião, mas Deus nos chamou para nós termos um relacionamento com Jesus. Porque a religião, ela procura fazer ou criar vestes religiosas, comportamentos externos religiosos. Então a gente começa a fazer várias coisas ou várias atitudes, não porque aquilo é fruto da obra do Espírito Santo no nosso coração, mas por causa de uma convenção, de uma tradição. Então, ele está falando, por exemplo, sobre a atitude de você dar uma oferta ou dar uma esmola. Ele está falando aqui de esmola, e aqui eu quero até, vou abrir um parênteses, né? A Bíblia, gente, fala sobre 3 tipos de contribuição, tá? Isso não estava no meu esboço, mas foi legal que é importante, é uma coisa para ensinar a igreja. A Bíblia fala sobre 3 tipos de contribuição. Fala sobre esmola, sobre ofertas e sobre dízimo, tá? Então, qual é a diferença entre esmola, oferta e dízimo? Vou começar do dízimo. O dízimo é um mandamento do Senhor, e ele é para o sustento da casa de Deus. Dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá, seja do salário, seja um presente, seja qualquer coisa, né? Que o Senhor nos dê, é a 10ª parte daquilo que o Senhor permitiu que chegasse à nossa mão. Às vezes a gente recebe uma herança, recebe o salário, recebe um bônus, recebe qualquer coisa. 10% é aquilo que nós devolvemos ao Senhor, porque nós entendemos que tudo que nós temos vem de Deus. Isso é um mandamento, ele não é facultativo. Eu não dou o dízimo se eu sinto. Ele é fruto de um mandamento, da gente poder entender que o dízimo é algo que pertence a Deus, e eu estou devolvendo a Ele, e que é para o sustento da casa dele. Ah, pastor, eu dou meu dízimo para ajudar pessoas, tal. Não, teu dízimo não é para ajudar pessoas. Teu dízimo é para ajudar a sustentar a casa de Deus. Por isso que a Bíblia fala para levar os dízimos aonde? Na casa de Deus. É isso, dízimo é isso. Eu conheço gente que fala, não, eu dou meu dízimo, eu calculo e eu ajudo o pobre, eu ajudo meu tio, eu ajudo meu vizinho, tal, e eu faço isso. Está errado. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, imagina se todo mundo fizesse isso, como é que a igreja e a casa de Deus seria sustentada, tá? Então, a Bíblia fala sobre dízimo, a Bíblia fala sobre oferta. O que é oferta? Oferta é aquilo que eu dou além do meu dízimo para uma causa específica. Você pode dar oferta para missões, você pode dar uma oferta para ajudar a sustentar um missionário, você pode dar oferta para expansão da igreja, para que a igreja possa ser expandida. Oferta é aquilo que eu dou, e aí é de coração, daquilo que você sentido e dá, além do teu dízimo. É isso que a Bíblia vai chamar de oferta.
E a Bíblia vai falar sobre um terceiro tipo de contribuição, que é essa que está aqui, que são as esmolas. Esmolas é uma ajuda de cunho social para alguém que está passando uma necessidade. Isso também é algo que eu dou além do meu dízimo, com os meus recursos, para ajudar uma pessoa necessitada. Então, é aquilo que a gente, às vezes, dá na rua, ou para alguém que está necessitado, um vizinho, alguém que está passando por um problema. A esmola tem esse caráter voluntário de misericórdia, de ajuda pessoal, tá bom? Então, é bom você entender isso, né? Eu queria abrir esse parênteses para a gente poder entender os 3 níveis de contribuição que a Bíblia vai nos mostrar. E Jesus estava falando sobre esmolas, e ele fala assim, olha, não dê a esmola e sai, tem um ditado popular, né? Dá esmola e sai tocando o sino para todo mundo ver, né? Olha, eu ajudei com tanto, não. Se a tua motivação é ajudar, você não precisa ficar falando para ninguém o quanto você deu, para quem você deu, vai lá. E ele fala assim, ajuda no secreto, né? Ajuda sem você ficar mostrando para outros, e o Pai que está em secreto vai te recompensar. Então, ele está falando sobre a gente tirar essa máscara, e ele vai falar um pouquinho disso daqui para frente, no campo da oração também. Ele fala que haviam pessoas que ficavam no templo naquela época, e não é só naquela época, infelizmente, a gente vê isso até os dias de hoje, gente que gosta de mostrar que ele ora mais do que os outros, né? Então ele vai e ele começa, Senhor, Deus de Abraão, e ele começa a orar de um jeito assim, para que os outros vejam que ele é super espiritual. E aí Deus vai dar uma recomendação para esse tipo de pessoa. Ou seja, o que Jesus está querendo falar, nos ensinar, é que a gente não viva uma vida de aparência teatral. Ele chama essas pessoas de hipócritas. E hipócritas, no nosso contexto, hipócrita é um negócio bem pejorativo, mas naquela época, ele está falando hipócrita se referia a uma interpretação teatral. Aos espetáculos de teatro eram chamados de hipócritas. Então, era uma representação. Jesus está falando assim, não seja teatral, não represente uma vida de fé. Não represente que você tem uma representação de cristão, de discípulo. Seja discípulo, não represente. Como eu falei semana passada, não adianta você ter um adesivo no seu carro, você carregar, encher tua vida de símbolos, se o teu coração não é transformado. Então, ele fala, não seja hipócrita, não seja teatral. Não seja alguém que vem aqui, levanta a mão e fala assim, né? A gente canta com todo o nosso coração, né? Essa música linda que nós ouvimos do Paulinho, quando fala o refrão... como? Para Ele que eu estou gastando a minha vida, eu estou entregando tudo. Será que a gente está cantando isso como uma interpretação? Ou se realmente é isso que nós estamos vivendo dentro do nosso coração? Nós temos realmente consagrado tudo que somos, tudo que temos, como nós cantamos na última música, ao Senhor? Ou simplesmente a gente faz disso um teatro? Um coro muito bonito, que canta muito bonito, mas que no fundo, quando Jesus olha aquilo, ele não consegue aplaudir. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso coração. E Ele conhece as motivações do nosso coração. A gente aplaude muitas vezes, artistas isso, artistas gospel isso, mas Jesus não está aplaudindo aquilo que não vem sinceramente do nosso coração. Quer seja numa oferta, quer seja numa canção, quer seja numa oração. O Senhor quer de nós, Jesus quer de nós, a autenticidade da nossa vida. Que nós não sejamos atores, mas que nós possamos ser discípulos. Dá até uma pregação legal, atores ou discípulos. Tá? Mas vamos voltar ao nosso texto. E Jesus vai continuar, e no versículo 5, ele vai entrar naquilo que eu quero me aprofundar nessa manhã. Ele vai falar assim,
quando vocês orarem. Note que Jesus não fala se vocês orarem. Ele fala o quê? Quando vocês orarem. Isso quer dizer que oração não é um negócio que a gente faz se a gente quiser. Jesus está partindo do pressuposto que se você é discípulo, se você é um servo de Deus, você vai orar. Não é se orar, é quando orar. Não é uma questão de desejo, é uma questão de quando é que vai ser. Então ele começa, quando vocês orarem, põe lá o versículo 5 de novo, não sejam como olha de novo ele falando dos hipócritas. Primeiro ele falou sobre os hipócritas que davam esmola para que todo mundo visse, agora ele vai falar dos hipócritas, aqueles que são teatrais, e eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa, né? O Eugene Peterson escreve na Bíblia Mensagem esse texto de uma forma muito interessante. Ele fala assim, não esperem essas pessoas, elas podem ser aplaudidas por pessoas, como eu falei, mas o Senhor não está aplaudindo isso. E aí ele vai para o versículo 6, ele fala, quando você orar, mais uma vez, ele menciona, não é se, é quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. E então o seu Pai que está em secreto o recompensará. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho no que ele está dizendo. Será que Jesus está dizendo que a gente não pode orar em público? Não, não é isso, porque a gente vai ver depois em vários momentos, em outras passagens bíblicas dali para frente, tanto Jesus quanto os seus discípulos, Paulo, depois das cartas, você vai ver várias pessoas orando em público. O que Jesus está falando, ele está fazendo um alinhamento do nosso coração. Ele começa falando, não sejam como os hipócritas. Então, o Eugene Peterson, ele escreve um negócio, ele fala assim, vai para um lugar secreto para você resistir à tentação de fazer uma encenação com a oração. Há um tipo de oração que é uma oração pública, que nós fazemos quando estamos no culto, quando nós estamos em outros locais, mas há uma oração onde você se fecha na presença do Senhor, que ali é você e Deus. Você não precisa e não deve encenar, porque inclusive não tem ninguém para te ouvir. Jesus está falando que é importante esses momentos de solitude com Deus, para que você possa orar com Ele, com legitimidade no teu coração, com autenticidade no teu coração. E ele fala, então ele começa falando isso, olha gente, não seja como os hipócritas, que dão as esmolas para os outros verem, não seja como os hipócritas que saem orando de um jeito para que outras pessoas vejam, mas olha, para você resistir a essa tentação, fecha a porta e fica só você e Deus no secreto. E aí Jesus vai introduzir uma coisa muito interessante, ele já mencionou no versículo anterior, mas ele vai repetir aqui, só nesses 6 primeiros versículos, você vai encontrar, se não me engano, 5 vezes a menção, o seu Pai. O seu Pai. Ore ao seu Pai. E, gente, quando a gente ouve isso, a gente não tem a dimensão do que isso representava na época. Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente precisa, a primeira olhar para a Bíblia, nós precisamos olhar a partir da perspectiva de quem ouviu isso pela primeira vez. Porque a gente ouve hoje, a gente está familiarizado, a gente vai falar um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. Então, para nós, a gente está meio familiarizado com isso. Mas eu quero que você entenda que naquela época, não havia nenhum precedente chamando Deus de Pai. Deus era Deus. Não havia essa relação de um Deus que se manifestasse como um Pai para nós. Jesus está introduzindo algo novo que choca
as pessoas que estão ouvindo ali. Como assim? Deus, Ele é o Adonai, Ele é o grande Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, é Jeová Rafá, o Deus que cura, Ele é Jeová Tisdequim, o Senhor é a nossa justiça, é Jeová Jireh, o Deus da provisão, é o Deus que está lá em cima, distante de mim, de você, que nem conhece muito, mas sabe aquele negócio da mitologia grega, que tinha os deuses que, assim, viviam distantes, e é um pouco disso que as pessoas às vezes tinham. Embora Deus já tivesse se manifestado ao longo da história como um Deus relacional, é a primeira vez que Deus ele é apresentado agora como Pai. Jesus reitera isso e vai reforçar essa visão de Deus como Pai. Ore ao seu Pai. Ele não fala assim, ore ao seu Deus. Ore ao seu Senhor. Ore ao seu Mestre. Ore ao seu... Não! Ore ao seu Pai. Uma vez, eu me lembro há muitos anos atrás, uma irmã da nossa igreja estava, acho que era numa célula, não me lembro direito o contexto, mas eles foram orar no final da reunião, e tinha uma pessoa de uma outra igreja, e estava fazendo parte, ela convencional ali, tinha uma convenção, não me lembro agora direito, ela ajoelhava e punha um véu na cabeça para orar, tal, e ela falou, vocês vão orar assim? Ela falou, vou, porque, não, a gente vai orar a um Deus, e Deus merece reverência. Sim, Deus merece reverência, a gente vai ver sobre isso. Mas essa irmã da igreja falou assim, eu vou falar com meu pai. E com meu pai, eu não preciso de formalismo. Você não chega na presença do teu pai, fala, por favor, Senhor, posso entrar na sua presença, né? Com ações de graça para me render a ti. Você fala assim com seu pai? Não. Pai é pai, a gente entra, abraça, fala, pai, preciso falar com o Senhor. Pelo menos é esse o nível de relação que Deus quer ter conosco. Talvez alguns aqui não conseguiram ter isso com seu pai natural. E se tem uma coisa que nós temos nos dias de hoje, gente, é um problema de orfandade. Nós vivemos uma geração, infelizmente, cada vez mais que tem a consciência da figura do pai mais ausente. Nós vivemos época de uma orfandade, onde as pessoas não conseguem conceber sequer a paternidade natural, quanto mais a paternidade espiritual. Eu sei que muitos aqui viveram em casas de pais ausentes, pais que achavam, como eu preguei aqui, que se trouxesse dinheiro para dentro de casa era suficiente. Um pai com quem você nunca teve liberdade de sentar, abrir o teu coração, falar dos teus traumas, das tuas dores, das tuas preocupações, daquilo que você estava passando. Eu creio que uma grande parte de nós não teve essa referência de pai. E o pior é que tem muitos aqui que já se tornaram pais e também não se tornaram essa referência. O que é pior ainda. Porque você vai reproduzindo aquilo que você viveu e você vai reproduzindo nas próximas gerações. E eu te pergunto, você que é pai, quantas vezes você tem chamado os teus filhos para um café, para sentar com você e falar, filho, filha, como é que você está? O que tem te afligido? Conta para o pai. O que eu posso te ajudar? Isso é para gerar crise em você mesmo. Isso é para você sair daqui pensando. Mas eu quero voltar um pouquinho quando Jesus apresenta Deus como Pai. Ele está trazendo essa relação para um nível muito mais pessoal. Não é alguém que está distante. Eu me lembro que, mesmo depois, eu já contei isso aqui algumas vezes, mas mesmo depois de casado, eu tinha uma relação com meu pai muito boa. E, embora meu pai fosse uma pessoa assim,
com pouca cultura, muito simples, tal, ele era muito amoroso, né? Então, mesmo depois de casado, eu, de domingo, ia visitar na casa dos meus pais, eu me lembro que eu entrava, eu deitava no sofá, no colo dele, ficava ali no colo dele um tempo. Era o meu tipo de relação com meu pai. Já tinha 40 anos. Talvez alguns não tenham tido isso. Mas Jesus está apresentando Deus como um pai que quer se relacionar, um pai com quem você pode deitar no colo dele e falar: pai, está difícil. Ô pai, me ajuda. Pai, como é que eu faço isso? Pai, eu não sei como resolver. Pai, eu não sei como atravessar isso. Pai. E ele fala: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Lembre disso quando você estiver orando. Você não está orando para um Deus distante. Você não está orando para alguém que está lá com um cajado só esperando você errar alguma coisa para te dar uma cajadada na cabeça. Mas você está orando para um Deus que é Pai. E aí ele volta e repete: então o seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. E aí ele continua, interessante, olha o que ele fala no versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Imagina você chegando para o teu pai, e você chega: pai, é o seguinte, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso disso, pai, eu preciso, mas você ouviu, pai, eu preciso, pai, eu preciso. É isso que a gente faz às vezes com Deus. Ele está falando: gente, não use de vãs repetições, não fica sempre repetindo a mesma coisa. Porque isso quem faz são os pagãos, que adotavam alguns mantras, alguns tipos de repetições, e a gente acaba incorporando isso na nossa vida. Eu vou falar um pouco sobre a oração do Pai Nosso hoje. E essa é uma oração que nós, que somos de um país de tradição católica, se você tem um histórico católico, você foi católico, com certeza deve ter sido uma das primeiras orações que você aprendeu. Eu, desde criança, sabia orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí, a gente começa a repetir isso. E a gente acha que se repetir, se a gente orar 10 Pais Nossos, 20 Pai Nossos, e aí a Igreja Católica acrescenta 10 Pais Nossos, 20 Ave Marias, tal, e você acha que se você repetir isso, você vai ser ouvido por Deus. E olha o que Jesus está fazendo, gente. Ele está falando: quando vocês orarem, não fica repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que vão cansar Deus de tanto falar com Ele. Aí ele fala assim: não sejam iguais a Ele, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E aqui entra um nó na nossa cabeça. Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? Né? Por que? Me responde isso. Vai fazer enquete aqui. Se Deus sabe o que eu preciso, antes mesmo de eu pedir, Ele é meu Pai, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, onisciente e tal. Por que eu preciso orar? Porque Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ouvir tua voz. Ele quer ouvir a batida do teu coração e que você ouça a batida do coração dele. Isso só acontece quando nós nos aproximamos. Deus sabe. Muitas vezes, até o nosso pai natural já sabe. Ele está acompanhando ali de longe, ele só está esperando você chegar para ele e falar: filho, eu sei o que você está passando, mas eu queria ouvir tua voz, eu queria ouvir o teu coração, eu quero me relacionar com você. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. E aí ele vai no versículo 8 e diz assim: vocês orem assim.
E aí ele começa a ensinar, não um modelo de oração para ser repetido, mas ele vai nos ensinar a estrutura, talvez, de como nós nos relacionamos com Deus numa oração. A oração do Pai Nosso não é uma oração que foi dada por Deus para que a gente pudesse repetir ela de forma mecânica. Já viu gente orando assim o Pai Nosso? Eu não vou falar, eu já fiz isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E a gente emite sons vazios, e eu fico imaginando Deus sentado olhando, o quê? O que esse cara está falando? Não é isso que Deus espera de nós. Jesus não ensina a oração do Pai Nosso para você ter uma fórmula secreta, de uma reza, para você repetir. E quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso foi o próprio Jesus nos textos, nos versículos que antecederam. Ele ensina a oração do Pai Nosso, mas antes é como se ele falasse, gente, eu vou ensinar uma oração, mas não é para vocês ficarem repetindo ela como um tagarela. Não. Vocês sabem de uma coisa? Eu gosto muito de usar, às vezes, a oração do Pai Nosso como uma referência para orar. Às vezes, não sei se você já foi orar, e às vezes você vai orar e tem um dia que você assim, não está muito inspirado, você não encontra muito palavras. Então, quando eu encontro esses momentos, às vezes eu começo a orar a oração do Pai Nosso, mas não de uma forma mecânica. E eu começo ali, Pai Nosso, obrigado, Senhor, porque Tu és Pai. Obrigado porque o Senhor está presente na minha vida. Obrigado porque, mesmo nos momentos de aflição, eu sei que eu tenho um Pai a quem eu posso recorrer. Obrigado, Senhor, porque eu era órfão e o Senhor me adotou. Pai, obrigado, porque a Tua graça, o Teu amor, o Senhor fez com que eu fosse enxertado e hoje eu pertenço a uma família. Hoje eu sou Teu herdeiro, Senhor. Obrigado, porque Tu és meu Pai e eu sou Teu herdeiro. E aí eu continuo, santificado seja o Teu nome, Senhor, o Teu nome é glorificado. E ali eu pego a oração do Pai Nosso e fico às vezes 1 hora orando ela, destrinchando cada um dos pontos que estão ali. Mas fazendo isso com entendimento no meu coração daquilo que eu estou orando e não como algo que eu estou proferindo mecanicamente. Eu dei um brinquedo para minhas netas agora que é um papagaio. É um papagaio de brinquedo, né? Mas tudo que você fala perto dele, ele repete. Então você fala, oi, ele, oi, né? E às vezes a nossa relação com Deus fica assim, fica que nem um papagaio. A gente repete aquilo que a gente já ouviu, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente recebeu de tradição, sem saber aquilo que nós estamos fazendo. E aí ele começa a oração do Pai Nosso nos ensinando, e ele começa justamente, mais uma vez, reforçando, acho que 6ª ou 7ª vez, em poucos parágrafos, Jesus vai novamente se referir a Deus como Pai. Só que agora não é o seu Pai. Lá ele falava assim, ore ao seu Pai. Os versículos anteriores. Agora ele começa ensinando a oração para nós, e ele traz o Pai, não no sentido exclusivista da palavra, não é o meu Pai só, é o nosso. Vira para quem está do teu lado e fala, Ele é meu também. É nosso. É nosso. Não é um Pai exclusivo, Ele é exclusivo e coletivo ao mesmo tempo. É incrível. Como Deus, Ele é pessoal e Ele é coletivo ao mesmo tempo.
Ele não é um pai individual, mas Ele é um pai que está escrevendo uma história, não só na minha vida, mas Ele está escrevendo uma história ao longo da história. Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Nós somos enxertados, como eu falei, numa família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Jesus nos adotou, nós éramos órfãos. Essa história de que todo mundo é filho de Deus não é verdade. A Bíblia vai dizer que a todos os quais receberam Jesus, a esse foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir de Jesus. Nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele é o Pai nosso, Ele é o meu Pai, é o Pai de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Ele é o meu Pai e Ele é o Pai de Jesus. Ele está presente na família. Ele começa a oração tirando a gente desse local egoísta e levando a gente para esse local de comunidade, esse local coletivo, aonde Deus está trabalhando em cada um de nós. E a gente só pode ver a plenitude daquilo e conhecer a plenitude daquilo que Deus está fazendo quando nós olhamos para o todo, para a vida dos nossos irmãos. Por isso, gente, que não há vida com Deus longe do corpo, longe da comunidade, longe da família de Deus. Hoje em dia há correntes falando que você pode viver tua vida de forma isolada, de forma solitária, de forma sozinha. Não! Sabe por quê? Porque Deus se manifesta através do coletivo, através do nosso. É o Pai nosso. É o Pai que se manifesta em nós através do abraço de um irmão, da oração de um irmão também, do coletivo. Pai nosso. Jesus começa a oração nos ampliando essa dimensão. Primeiro, Deus como Pai. E o segundo, de um Deus coletivo. E aí ele continua e fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está no alto e sublime trono. É interessante porque ao mesmo tempo que Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que conhece a minha vida, conhece as minhas lutas, conhece as minhas necessidades, que quer se relacionar comigo. Ele é um Deus que é soberano. Ele é um Deus que está acima dos problemas. Ele é um Deus que está acima do caos da nossa vida. Ele é um Deus que está acima do caos da humanidade. Ele é um Deus que transcende, amados. Deus não está restrito na nossa dimensão humana, frágil, como eu disse, ao caos da nossa vida. Mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E isso é reconfortante para nós, porque às vezes nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de luta, e quando a gente entende que a gente tem um Deus que está olhando acima de todas as coisas, que Ele é maior que os nossos problemas, que Ele é maior que as nossas tristezas, que Ele é maior que as nossas necessidades, os nossos medos, maior do que qualquer coisa que a gente enfrenta. Sabe aquele negócio de filho mais novo? Criança pequena, que vira e fala assim: eu vou chamar o meu pai. Você vai ver, você está fazendo isso comigo, eu vou chamar o meu pai. Por quê? Porque o meu pai é grande, porque o meu pai tem força, né? Criança olha para o pai assim, pode ser aquele barrigudo, fraquinho, tá? Mas não importa, criança olha para o pai e fala: meu pai é o maior. Você imagina os olhos daquelas pequenininhas olhando para o alto assim, né? Meu pai. Tanto que os pais são heróis de todos os filhos. Deus está trazendo uma imagem para nós. Deus, Pai nosso que estás no céu,
Tu estás no controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha que o mundo perdeu o controle. Às vezes a gente acha que a nossa vida não tem mais como a gente perdeu o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Ele está lá, no alto e sublime trono. Ele está governando o universo. Mas Ele está presente. E Ele conhece a nossa luta, a nossa dor, o nosso sofrimento. E Ele está escrevendo a história da humanidade. Santificado seja o teu nome. Ao mesmo tempo que Deus é Pai, a gente precisa entender que Ele é um Pai santo. Ao mesmo tempo que nós entendemos essa pessoalidade de Deus, essa forma pessoal de Deus se relacionar conosco, a gente não pode confundir isso. Sabe, pais que se tornam muito amigos dos seus filhos, e de repente os filhos começam a perder respeito pelos pais? Às vezes eu vejo isso no meio cristão. Às vezes é pregado muito sobre esse Deus relacional e pessoal, e a gente acaba perdendo respeito pelo Pai. Santificado seja o teu nome. Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é fiel. Não perca a reverência de Deus. Não fale o nome de Deus em vão. Lembre-se. E aí o texto continua. E aí ele fala algo muito forte. Ele fala: venha o teu reino. E aqui a coisa pega. Aqui eu espero que você saia em crise. Ai, pastor, que legal, eu gosto tanto desse versículo. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, né? Que assim como é aí no céu, seja aqui na terra. Que seja uma paz. Essa é uma parte da interpretação dessa passagem. Mas tem algo que precede isso. Quando você pede para que o reino de Deus venha, só pode ter um rei sobre a tua vida. Quando você pede para o reino de Deus vir sobre você, sobre a tua casa, só vai ter lugar para um rei. Não tem nenhum reino que você conhece que tem dois reis. Tem? Não. Se você chama um rei para governar, só vai ter lugar para um rei. E aí você vai ter que abdicar do trono da tua vida. Aí você vai ter que abdicar. Você vai ter que falar, tirar a coroa que você se colocou mesmo ao longo da tua vida. Aquela coroa onde você acha que você governa a tua vida, que você governa as coisas. Você vai ter que tirar e falar: Senhor, eu estou abdicando. Vem com o teu reino, assume o governo. Assume o governo, o controle sobre a minha vida. Seja o centro, como nós cantamos. Seja o centro. Eu não quero mais governar. Eu já descobri que quando eu tentei governar minha vida se tornou um caos. O meu governo foi um governo falido. Você já viu governos que que destroem uma nação? É assim quando a gente tenta governar a nossa vida. Quando Jesus vai anunciar, e Ele vem para que anunciem e digam: é chegado o reino de Deus. É porque Ele está propondo ser rei, mas não um rei político, mas o rei da nossa vida, do nosso coração, que dirige os nossos passos. Mas é difícil, porque não é mais você que decide. Agora quem decide é o rei. Não é mais o que eu quero, mas é o que o rei quer sobre a minha vida. Tem muita gente que opta por não querer o reino de Deus. Eu quero continuar decidindo o que eu quero, o que eu faço. A gente só consegue dissipar o caos da nossa vida quando a gente permite que o reino dele venha sobre nós. Sabe por que tem muita gente que se diz crente, que vive ainda no meio do caos? Porque na realidade, no fundo,
ele não permitiu que o reino de Deus viesse sobre ele, o governo do Senhor viesse sobre a sua vida. Quando oramos, venha o teu reino, estamos entregando o nosso controle, a nossa soberania. Venha o teu reino, Senhor. Ao orarmos isso, nós estamos pedindo a Deus para governar a nossa vida. Mas se você não quer que Ele governe a sua vida, você provavelmente experimentará um tremendo confronto, pois a soberania divina entra em choque com a sua própria vontade. Venha a nós o teu reino. É você falar: Senhor, eu não queria perdoar aquela pessoa, mas o Senhor é o rei da minha vida, eu vou perdoar. Senhor, eu estou tão apegado àquele prazer que é ilícito, que como o Senhor é rei da minha vida, eu estou abrindo mão de tudo. Senhor, eu estou tão apegado àquilo, a título, a projeção, a reconhecimento, aquilo, mas o Senhor agora é o rei, Senhor, eu sou somente teu súdito, Senhor. Você consegue entender a dimensão? Você já tinha parado para pensar nisso quando você orava, venha a nós o teu reino? Ou você só falava assim: ai, que gostoso, Deus, venha a nós o teu reino. Só que tem um problema. Para o reino vir, tem um rei que vai ter que sumir. Esse rei que você coroa a si mesmo vai ter que sumir. Ou outros reis que você coroa, né? Porque às vezes a gente vai entronizando reis. Às vezes o dinheiro, né? Jesus vai falar um pouco mais para frente, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Só vai ter lugar para um rei. Você está disposto a orar nessa manhã, sair daqui e falar: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino dissipar as trevas do meu coração. Assim que seja aqui na terra, como é no céu. No céu o Senhor tem o controle. Que seja aqui na terra, Senhor. Que a gente possa viver uma parte aqui, até que Jesus volte. Um dia a gente tem falado muito sobre a vinda de Jesus, muitos anseiam, e a gente anseia pela vinda de Jesus. Mas Jesus está nos dando a oportunidade de a gente viver uma parte já do reino dele aqui na terra. Uma parte a gente já pode experimentar e viver o reino de paz, justiça, alegria. Deus já pode fazer com que você viva isso na tua casa, na tua família, na tua vida, já. Não na sua plenitude, mas um pouco daquilo que Deus tem experimentado. E aí Jesus continua no versículo 10, e ele fala: dá-nos hoje o quê? O pão nosso de cada dia. Esse texto está falando sobre um Deus que é Pai. Lembra, nós começamos falando. Em outra passagem, Jesus vai falar o seguinte: vocês que são maus, pais maus, querem dar o melhor para os seus filhos. Todos nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, não é? E Jesus, e ele fala assim: se vocês são maus, querem dar o melhor para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lutas, as tuas necessidades. Mas esse texto, além de falar sobre a provisão que o Senhor tem para as nossas vidas, o sustento, e aqui está falando do ordinário. Ele está falando do alimento mais básico de todas as culturas do mundo inteiro, que é o pão. O pão é o alimento mais básico que nós temos. Você pode não ter grana para picanha, você pode não ter grana para comprar ovo hoje, mas sobra um dinheirinho pelo menos para comprar o pão. O pão fala sobre o ordinário. Senhor, dá-me olhos para eu enxergar a tua dádiva, o teu presente nas coisas ordinárias da vida. Dá-me olhos para eu poder enxergar, Pai,
na vida do meu filho, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus irmãos, a tua provisão, do meu trabalho, em todas as áreas, que o Senhor é Pai e tem me agraciado e me presenteado. Sabe, quando a gente ora, amados, a gente tem os nossos olhos abertos. A oração nos sensibiliza para a gente enxergar o ordinário, para a gente enxergar as coisas que parecem pequenas e simples da vida. Quando nós oramos, nós percebemos Deus nas pequenas coisas. Eu gosto muito de um pastor argentino, faz tempo que ele não vem, preciso trazê-lo aqui, mas ele já está bem idoso. Pastor Vitor Rodrigues, ele vinha aqui, e ele ficava hospedado na minha casa. Eu morava perto do horto, e eu ia caminhar com ele no horto pela manhã, e ele andava assim, ele falava, ai, que hermosas são essas horras. Ele olhava para as folhas do horto, ele achava maravilhoso, ele falava, que Deus. E aí uma vez ele viu uma barata no chão, ele falou, que hermosa essas cucarachas. Você começa a ver a beleza de Deus em tudo, quando você está vivendo uma vida de oração. Agora, quando menos vida de oração você tem, sabe o que você vive? Você vive uma vida de reclamação, de murmuração. Você não consegue enxergar Deus, você não consegue enxergar a graça, a misericórdia, a dádiva de Deus. Você não consegue ser grato. Você olha para o pão e fala, de novo esse pão. Hoje eu não tenho outra coisa para comer se não seja esse pão. Arroz e feijão de novo. A gente para e começa a criticar tudo. Mas quando você está conectado com o Pai em oração, você começa a ser grato pelas coisas ordinárias da nossa vida. Deixa eu correr aqui, daria para eu ficar um tempão aqui. Vamos para o versículo 12. E aí Jesus fala uma coisa interessante: perdoa as nossas dívidas. É interessante que a oração, gente, ela tem o poder de revelar quem nós somos. Substitua dívidas aqui por qualquer falta que você esteja cometendo, qualquer pecado, qualquer erro que você esteja cometendo. Senhor, perdoa. Perdoa a minha arrogância, perdoa a minha indolência, perdoa a minha altivez. Perdoa por aquilo que eu tenho falado, Senhor, que tem saído da minha boca. Perdoa pelos pensamentos que eu tenho permitido que passem pela minha cabeça. Me perdoa, Senhor. Você entendeu que quando Jesus está falando perdoa as nossas dívidas, Ele está colocando foco naquilo que estraga, o nosso coração, que corrompe o nosso coração. Quando a gente ora, a gente consegue enxergar as nossas falhas. Quando a gente não ora, a gente só enxerga a falha dos outros. Quando você não está em comunhão com Deus, a culpa é sempre dos outros, nunca é sua. Eu, com mais de 30 anos de pastoreamento, quantas vezes já fui aconselhar casais, e a culpa é sempre do outro. Você pergunta para o homem, falando, não, é porque ela, isso. Aí você pergunta para ela, não, mas é porque ele, isso. Nunca ninguém falou, não, pastor. Nós estamos aqui porque nós estamos em crise no nosso casamento. E o maior culpado dessa crise sou eu. A minha falta de atenção, o meu egoísmo, o meu caráter. É isso que precisa ser transformado. Não, a culpa é sempre dos outros. Mas Jesus ensina, perdoa as nossas dívidas, Senhor. Senhor, põe luz naqueles cantos da minha vida que estão tão escuros. Ele expõe as nossas falhas, mas Ele também nos abraça. E aí Ele continua, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O mesmo Deus
que traz luz sobre as nossas dívidas é o Deus que nos perdoa, nos abraça e nos envolve com a sua graça. Mas para isso a gente precisa ter um coração aberto, expor. O pessoal do louvor pode vir à frente. E por último, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente está falando sobre caos. E o grande problema, gente, é que a gente vive num mundo caótico. E sabe qual é o grande ensinamento que Jesus está querendo nos ensinar quando Ele fala para a gente orar, para não nos deixar cair em tentação? É para que a gente evite que o caos que está do lado de fora da nossa vida entre para dentro de nós. Eu falei isso, tenho falado. Quando você vai para as redes sociais, parece que aquilo começa a entrar dentro de você. A crítica, a raiva, a ira, o ódio, sem você perceber, aquilo começa a entrar dentro de você. E quando você menos percebe, você está encharcado. E você está caindo em tentação. Você está caindo em tentação. Quando a gente fala cair em tentação, a primeira imagem que nos vem é de pecado moral, sexual, tal. Mas esse também é alimentado pelo caos que está aí fora. Pela normalidade que a gente vê aí fora e começa a entrar. Mas é muito mais do que isso. É o caos de a tentação de a gente ser intolerante, de a gente ser beligerante, de a gente ser agressivo, de a gente começar a pensar de nós mais do que convém. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. O problema, gente, nosso não é a gente passar pelo caos, e sim, quando o caos encontra lugar dentro de nós. Quando a gente começa a falar igual o mundo está falando, quando a gente começa a pensar igual o mundo está pensando, é porque o caos que está lá fora já entrou dentro da nossa vida. O caos de um filme que você vê, que entra no teu coração, das redes sociais, do convívio, do ambiente do trabalho. Senhor, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Mais uma vez ele termina, ele começa falando sobre venha a nós o teu reino, e ele termina a oração do Pai Nosso falando, porque teu é o reino, tu governas, tu és Senhor, tu és o centro de tudo, que o poder e a glória para todos sempre, amém. Eu não sei quantos de vocês já tinham olhado para a oração do Pai Nosso dessa forma. Mas eu fiz um resuminho aqui, dá para você expandir isso, estudar. Dá para você passar horas orando cada trecho da oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso é um convite para a gente viver uma vida onde onde o Senhor é o Rei, onde o nosso Pai governa na nossa vida. Talvez tenham muitos aqui, como eu disse, que você não teve pai, teve um pai ausente, mas Deus se apresenta para nós como o Pai perfeito, o Pai que nos ama, que quer nos corrigir, como diz lá em Hebreus, para que a gente não venha tomar caminhos ainda mais errados, mas um Deus que está conosco, cuja mão, cujo braço nos envolve a cada momento. Quero te convidar para você ficar em pé. Se tem alguém hoje aqui que nunca entregou sua vida para Jesus Cristo, talvez você esteja hoje aqui, ouviu essa palavra, e você fala, puxa pastor, eu já ouvi falar num Jesus histórico, num Jesus crucificado, mas não num Jesus pessoal e vivo.
Se você está aqui hoje, eu queria te fazer um convite. Você que veio pela primeira vez ou já está vindo algumas vezes, eu quero te fazer um convite para você receber Jesus no teu coração, como teu Senhor, como teu Salvador, e a Deus como Pai, como Rei. E quando a gente convida Ele para ser nosso Rei, é porque nós entendemos que até agora nós estávamos tentando governar a nossa vida. E eu quero que, se você hoje quer fazer uma decisão na tua vida, falar: Senhor, eu já tentei tanto governar minha vida sozinho e não deu certo. Eu quero abdicar do trono. E eu quero te convidar para ser o rei da minha vida. Eu quero que o teu reino se estabeleça na minha vida, para a partir da minha vida se estabelecer na minha família. Se tem alguém hoje aqui que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje, eu não estou te convidando para uma religião, eu estou te convidando para um relacionamento com Deus real e pessoal. Se tem alguém que nunca entregou sua vida e quer fazê-lo hoje, levanta a tua mão onde você estiver. Tem alguém? Quero orar com você. Tem lá no fundo? Glória a Deus pela sua vida, amém. Tem mais aqui? Tem mais alguém que levantou a mão? Lá na galeria tem alguém? Tem ali? Glória a Deus. Eu vou te chamar para você vir para frente, você que levantou a mão. Vem com a pessoa que te trouxe, se tem alguém que te trouxe. Vem junto com essa pessoa aqui para frente, nós queremos orar com você. Vem aqui, o pastor Maicon está ali na frente, na galeria, aí em cima. Você pode ir ali, o pastor Maicon vai orar com vocês. Você que está aqui embaixo, pode vir aqui à frente. Tem alguém que tinha levantado a mão que eu tinha visto? Glória a Deus pela sua vida, amém. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem cá, glória a Deus pela sua vida. Eu quero fazer uma oração e eu queria que você repetisse essa oração. Você que está em cima, você que está aqui embaixo. Uma oração simples, mas Jesus fala que tudo aquilo que a gente liga na terra é ligado no céu, e aquilo que a gente desliga na terra é desligado no céu. Então, abre a tua mão como quem quer receber algo e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que até hoje eu tentei governar sobre a minha vida, mas hoje eu abdico desse governo. A partir de hoje eu quero que tu sejas o meu rei, o meu Senhor e o meu Salvador. Eu sei que eu pequei, mas eu sei que o Senhor perdoou os meus pecados. E a partir de hoje, o Senhor escreve o meu nome no livro da vida. Que o teu reino venha sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E eu te dou graças, porque mesmo sem eu merecer, o Senhor decidiu me amar e me acolher. Obrigado, Senhor.